Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer. Estamos aqui na nossa última mensagem dessa semana sobre o Evangelho de Lucas. Nós estamos falando aqui um pouquinho sobre o início do Evangelho de Lucas, esses primeiros capítulos, e hoje nós chegamos aqui no capítulo 4 desse Evangelho, né? O capítulo 4 vai tratar justamente do início do ministério de Jesus. Então, tudo que aconteceu antes aqui do capítulo 4 vai tratar tanto da profecia da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, de João Batista preparando o caminho para a chegada desse Jesus. Nós vimos até mesmo um momento na adolescência de Jesus também. Mas agora começa a missão, né? A gente viu na última aula que Jesus foi batizado por João Batista. A partir do batismo, nós temos agora o início do ministério de Jesus. Deus ali mandou realmente o Espírito Santo em Jesus, falou que esse é o meu filho amado, em quem ele se agrada. Agora Jesus está pronto para iniciar essa jornada dele na pregação ativa desse evangelho, né? Antes a gente já viu que Jesus crescia em sabedoria, em graça perante Deus, perante os homens, né? Então ele já vem desenvolvendo, diz que ele ganhava sabedoria, né? Então nesses 30 anos de vida que nós temos pouco escrito na Bíblia, nós sabemos que Jesus realmente cresceu, desenvolveu como um bom homem e como um homem sábio no Senhor também. Mas agora, no capítulo 4 vai dizer assim, Jesus cheio do Espírito, né? É verdade, né? É uma expressão de ação, o Espírito estava nele, na ação do dia a dia dele. Quando fala eu e você está cheio do Espírito, está falando que nós também, nós estamos nas nossas atitudes, né? Lembra João Batista dizendo, né? Produzam frutos de arrependimento, tenham ações. O Espírito Santo em nós, ele traz ações do dia a dia, né? Nossa forma de falar, nossa forma de viver, nossa forma de ajudar as pessoas, de como a gente lida com o dinheiro, como a gente lida com os problemas, a questão dos pecados, né? De se apartar de tudo que é mal, de se arrepender quando erra. E isso são pessoas que estão cheias do Espírito. Jesus estava cheio do Espírito. O Espírito realmente estava agindo nele, né? Até mesmo a gente vai ver mais adiante, né? Falando no capítulo, no versículo 14 aqui do mesmo capítulo, diz que Jesus estava no poder do Espírito, né? As ações, o dia a dia de Jesus mostrava uma vida realmente bem mudada, né? Diferente das pessoas, né? Uma vida diferente, transformada seria a melhor palavra, pelos moldes de Deus. Né? Jesus sempre estava crescendo e desenvolvendo nos moldes do nosso Deus. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu. Então, olha, gente, eu não sei o que você imagina da sua vida também, quando você se tornou um cristão, ou se você ainda não é, né? Aceite a Jesus, se torne um cristão verdadeiramente, seja batizado, né? Para que você receba também o Espírito Santo, como Jesus mesmo recebeu também através do batismo lá com João Batista. Mas o início do evangelho, quer dizer, o início aqui do ministério de Jesus mostra ele já sendo tentado pelo diabo, né? Essa vida cristã, essa vida de seguidor de Jesus é uma vida que nós vamos ter sim tentações, né, dificuldades, não vai ser simples a vida. Lógico que nós temos Jesus e a salvação, que é o mais importante. Mas não vai ser só mar de rosas a nossa vida. Vão ter desafios que vão desafiar a nossa fé. E esse livro diz que é um livro para que a gente ateste a fé, tenha certeza da fé. E as dificuldades da vida, as tentações, as provas da nossa vida também vão ajudar a gente cada vez mais ter certeza do que nós estamos fazendo. E Jesus vai ser tentado aqui pelo inimigo, e se você já leu essa história, né, vai saber que Jesus vai sair muito bem nas tentações, né? Ele vai sempre usar a palavra de Deus. Então é importante em todos os momentos de nossas vidas buscarmos o auxílio de Deus através da sua palavra. Temos através da palavra de Jesus, da palavra de Deus, tudo o que é necessário para ter uma vida agradável ao nosso Deus.
Isso já está escrito lá em 2 Pedro, na segunda cartinha de Pedro, logo no início, vai falar sobre isso, né? Que o Senhor nos deu tudo o que é necessário para ter uma vida que agrade a Ele. E nós precisamos acreditar nisso. Então, Jesus vai usar aqui a própria palavra de Deus para se defender do inimigo, e nós podemos fazer e devemos fazer a mesma coisa. Mas eu queria destacar aqui nesse capítulo, a partir do versículo 14, né? Falando aqui ainda sobre um ministério, o início do ministério de Jesus, difícil, né? Desafiador, começa logo com tentação no diabo, lá no deserto, no jejum dele, né? E depois vai dizer assim no versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então Jesus saiu a pregar a palavra de Deus, a função que ele veio fazer, ele estava cumprindo, mas ele foi lá para a região da Galiléia, né, onde ele foi criado, né? Nazaré é uma cidade, e a Galiléia é uma região. Então ele saiu por aquela região da Galiléia pregando nos locais de reunião dos judeus, que eram chamados sinagogas. Lá normalmente se juntavam grupos de judeus para ler a palavra de Deus, para orar ao nosso Deus. E Jesus aproveitou e começou a pregar para as pessoas. E a fama dele logo correu, né? Começou a correr. E ele ensinava a todos eles. Então Jesus foi para Nazaré, versículo 16, onde ele foi criado. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus ele não foi especificamente só por esse dia. Ele, como foi criado naquela cidade, ele sempre fazia isso. Jesus sempre estava lendo a palavra de Deus, orando, estando junto com os outros, né, judeus também. E isso serve de mais um exemplo para nós. Precisamos estar junto com os nossos irmãos, né? Nós não somos judeus, somos cristãos, né? Então temos que estar junto com os nossos irmãos, lendo da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, orando ao nosso Deus, cantando ao nosso Deus. São coisas muito importantes. Então Jesus, como era seu costume, começou a ler na sinagoga. Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos nas sinagogas tinham os olhos fitos nele. Então Jesus leu o texto que foi dado para ele, lá de Isaías. Senta e todo mundo está atento a Jesus, o que ele vai falar. Então passou Jesus a dizer-lhes, no versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntaram, não é este o filho de José? Então, olha só, quando Jesus falou e explicou para eles, né, que aquilo que Isaías tinha dito estava se cumprindo. Jesus era aquele que estava e esteve no mundo como ungido de Deus para evangelizar os pobres. Sabe que não é só hoje, gente, que os pobres acabavam sendo desprezados, né? Então isso sempre aconteceu desde a época dos profetas, né? E Deus sempre combateu isso, né? Dizendo que o povo sempre precisava ajudar o outro, não oprimir ninguém. Não é legal oprimir ninguém, né? Escravizar ninguém, nada desse tipo, né? E Jesus veio pregar para quem? Para todo mundo, não vai privilegiar um ou outro, né? Vai privilegiar quem aceitar Jesus. Essa é a missão dele, né? E ele vai ajudar aqueles que são rejeitados, porque muitas vezes são os rejeitados que acabam aceitando a Jesus, não aqueles que acham que estão bem demais nesse mundo, né? E Jesus veio para dar essa liberdade. Jesus veio para oferecer algo aceitável, chama de ano aceitável ao Senhor, né? Como Isaías tinha dito, né? Mas as pessoas ficaram maravilhadas, as pessoas estavam percebendo Jesus como um diferente, como um pregador diferente, uma pessoa diferente dos outros.
Mas quando olharam para o lado e perguntaram, mas o pai dele a gente não conhece, né? Não é ele o filho de José? Começaram a olhar o lado humano demais. Jesus vai responder no versículo 23. Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Então Jesus já tinha ido para Cafarnaum, já tinha feito feitos, né? Já tinha realmente realizado feitos impressionantes. E eles queriam ver, né? Jesus dizendo, vocês querem ver o que eu fiz, né? Quer que eu faça igual aqui também, não é? E seguindo o versículo 24, prosseguiu. De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom, né? Um outro país, né? Fenícia já era outro país. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, lá da Síria, né? Outro país também. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Então, aquelas pessoas que estavam maravilhadas, que estavam observando Jesus, que ouviam da fama de Jesus, agora mudaram, né? Quando a mensagem de Jesus foi mais dura, foi mais enfática sobre a dureza do coração, sobre o tratamento de um profeta na sua própria cidade, né? Eles acabam enchendo de ira. Olha que coisa feia, né? Como é que pessoas de Deus que estão na casa ali para ouvir a palavra de Deus ficam com essa ira toda no coração, né? E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Queriam jogar Jesus montanha abaixo, né? Eu não sei a altura da montanha ali na região, mas olha, não era uma coisa boa, né? Como é que pode o coração de pessoas que se dizem de Deus querer fazer um mal tão grande para um homem que eles mesmos estavam admirados, que ouviram falar bem deles, mas quando trouxe uma mensagem um pouco mais dura para eles, realmente trouxe reação até de morte, né? Que é o que eles queriam fazer. Mas no versículo 30, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Não era a hora de Jesus morrer, né? Então Jesus realmente saiu dali. E Jesus vai para outras cidades, então, vai para Cafarnaum e vai fazer grandes milagres, né? Começa aqui, né, para nós as inscrições no Evangelho de Lucas de grandes milagres que Jesus fez, né? Curando o endemoniado, curando a própria sogra de Pedro, né? Então, parte de demônios, da própria saúde, aquela pesca maravilhosa, todo aquele grande poder que Jesus tem, né? E já vem mostrando aqui a todos nós. Mas fica para nós aqui, gente, na própria cidade de Jesus, no início do seu ministério, Jesus não é bem aceito, né? E se você não percebeu, ainda vamos perceber, né, a cada dia, que nem sempre as pessoas vão estar abertas a ouvir de Jesus, né? Pode ser que no começo até aparentam isso, mas nem todos, né? O Evangelho mostra que tem muita pessoa que vai ouvir de Jesus e aceitar Jesus e ter uma vida mudada, assim como foi o Evangelho pregado para elas, elas vão aceitar de bom ânimo e vão até pregar como um João Batista, como outros grandes pregadores, mas outros não, né? Muitas vezes nós não vamos ser bem aceitos por ser seguidores de Jesus. Quando nós pregarmos a palavra de Jesus, nem todo mundo vai aceitar bem. Mas a mensagem de Jesus veio para aquele que é oprimido, para aquele que é rejeitado pelo mundo, né? Mas Jesus aceita e Jesus quer salvar a todos. Então, se a sua vida hoje, cristã, enfrenta dificuldades, nós estamos no caminho de Jesus. Vamos continuar pregando a Jesus. Se não está tão difícil assim, também vamos continuar sempre pregando Jesus conforme a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe.